Olá a todos, estamos mais uma vez aqui com o Saernicast, esse podcast que procura trazer para todos nós um pouco de conhecimento, de diversão, de alegria, porque são momentos, são conversas onde a gente cresce junto com quem está aqui e também com você que está nos ouvindo, né? Então, nesse episódio, nós vamos conversar sobre um tema que, para mim particularmente, é um tema muito caro, né? Assim, um tema que eu gosto muito, e que é o tema sobre a espiritualidade e a espiritualidade na vida do anestesista. Como é que é isso, né? Para falar sobre isso, para falar como é que a gente vive essa realidade, nós temos aqui duas convidadas bem especiais, viu? Pessoas assim que eu tenho um carinho enorme. A doutora Arabella. Doutora Arabella Lúcio, eu vou ler como você me mandou, tá, Arabella? Que eu achei assim legal aqui o currículo que ela me mandou, achei muito massa. Ela colocou assim: apresentamos Arabella Lúcio, cristã, casada e mãe de 2 filhos. Ela é médica anestesiologista, graduada pela Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte, com residência médica em anestesiologia concluída em 2010 na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Atualmente, Arabella atua como anestesiologista no Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, na Liga contra o Câncer e também em cirurgias na área de oftalmologia. Uma profissional dedicada que une sua experiência médica ao compromisso com o cuidado e o bem-estar dos pacientes. Então, essa é a nossa primeira convidada. E a segunda convidada, a doutora Cíntia Bastia, né? Souza. Isso. É anestesiologista formada no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, mestrado de ensino na saúde pelo MPES, né, da UFRN, é instrutora PAUS, Pediatric Life Advanced Support, e tem pós-graduação em acupuntura pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, é expositora espírita, presidente do Centro Espírita Jesus no Leme e evangelizadora infanto-juvenil. E também é mãe também, viu? Também sou mãe. Mãe de meninos e pets. Então sejam muito bem-vindas. E obrigada. De início, assim, eu deixo cada uma fazer a sua saudação inicial, né? Para a gente começar a falar desse tema, que é um tema muito gostoso de falar, que é a espiritualidade. Para mim foi uma surpresa e posso dizer que foi resposta de oração, viu? Começar o ano com esse convite foi, para mim, muito gratificante. Eu fiz o meu mural da minha vida extraordinária para esse ano e uma das coisas que eu coloquei lá a fotinha de uma pessoa que eu admiro muito em um podcast. E eu já fui convidada uma vez para um podcast, mas não estava alinhado com o meu propósito. Uhum. E ser convidada para estar aqui expondo algo que hoje eu enxergo como meu verdadeiro propósito, que é minha missão, que é minha vocação, não somente a anestesiologia, mas estar ali cuidando dos pacientes e levando esse lado espiritual. Para mim foi realmente resposta de oração e muito gratificante. Então agradeço muito, viu, amigo? A gente agradece a sua anuência ao nosso convite. Para mim é uma grande satisfação, uma alegria imensa, né? De novo, poder estar aqui. Já tive a oportunidade de estar aqui uma vez, no bate-papo muito bacana. E falar sobre esse assunto me traz muita alegria, assim, porque eu acho que é um assunto que a medicina no geral, a saúde no geral, está caminhando para isso, né? Como a subespecialização, ela está retornando um pouco no sentido de ver o paciente e o homem de uma maneira mais integral, né? E isso significa você incluir a espiritualidade na vida tanto do paciente como na nossa, dos profissionais. E eu sinto muita falta de um espaço para falar sobre isso, para conversar sobre isso, trocar experiências, né? E eu acho que as pessoas às vezes até têm muita vontade, mas às vezes ficam tímidas, ou têm um pouco de receio, de medo de ser contra a ciência, entender que as coisas estão completamente desconectadas, quando na nossa visão é o contrário, né? Que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Muito pelo contrário, a ciência ela está completamente ligada à espiritualidade, né? Hoje em dia a gente só pesquisar, rapidamente você já vê bastante estudo mostrando a fé, né? Num tratamento de saúde, em curas de diversas patologias. E é um bate-papo que eu espero que traga muitos sentimentos bons para todo mundo.
Com certeza. Você falou uma coisa bem interessante, Cíntia, sobre essa questão Hoje se estuda muito espiritualidade e saúde. Se você for colocar lá nessas plataformas de dados, colocar os estudos que existem, você vai encontrar ali uma gama imensa de estudos, né? Mas, assim, e logicamente se tenta definir o que é espiritualidade. E não é uma definição tão simples. Não. Porque muitas vezes se confunde espiritualidade com religiosidade. São duas coisas que alguns consideram como se fossem sinônimos, outros consideram diferentes. Eu pergunto para vocês, assim, vocês veem essa questão da espiritualidade e religiosidade como formas diferentes, coisas diferentes? Eu acho que é bem diferente, assim, né? Eu acho que o conceito de espiritualidade ele é uma coisa mais subjetiva, no sentido de que cada um busca a sua espiritualidade, se conectar de alguma forma com algo que não seja só a matéria, que não seja só isso aqui, mas de uma forma mais livre. Algumas pessoas precisam e gostam da religiosidade, que é uma coisa mais restrita, com alguns dogmas, algumas recomendações, né? Precisam da religiosidade, mas algumas pessoas preferem ter a sua espiritualidade com meditação, com autoconhecimento, com reflexões. É uma coisa mais livre. Então, eu acho que o religioso, ele pode exercer a sua espiritualidade com a ajuda da sua religião, mas uma pessoa que tem a espiritualidade, não necessariamente ela tem que seguir alguma religião. É uma coisa muito do ser humano, do seu sentimento, né? De se conectar com algo maior e saber o propósito da sua vida. Isso. E como foi, né? Vou começar aqui com a Arabella. Como foi que começou com esse despertar da espiritualidade na sua vida? Você pode nos dizer um pouco dessa... Claro. Só complementando o que Cíntia diz, assim, a nossa crença, nós somos cristãs, né? E de acordo com a minha crença, a religião e a espiritualidade, elas são termos, são temas que realmente elas se confundem, mas que são distintos. Eu diria que, no meu caso, na minha fé cristã, eu sou evangélica, a religião ela se torna mais uma ferramenta para nos conduzir a uma maturidade espiritual. Isso. Né? Uhum. Tá na palavra, o Senhor falou sobre sermos igreja. A igreja não é simplesmente 4 paredes, né? Uhum. É o ajuntamento de pessoas com a mesma fé, que professam a mesma fé. Ele fala lá que nós somos como membros de um corpo, então... cabeça, Cristo é o cabeça, né? Mas um seria a mão, o outro seria o pé, nenhum mais importante que o outro, mas a importância desse corpo está unido. Então, para mim, isso foi essencial, nesse despertar, nessa maturidade. Eu venho de uma família católica, por tradição mesmo, por cultura, mas era uma família não praticante, e tenho os sacramentos, fiz crisma, eucaristia, mas diante de uma dificuldade que eu passei, eu já morava aqui em Natal, já era anestesista e eu perdi um bebê. Eu engravidei, tive um aborto e fiquei muito triste naquele momento. Foi quando a minha sogra, na época, me trouxe a palavra e me convidou para ir à igreja, para a igreja que ela frequentava. E ali eu tive uma experiência completamente diferente do que eu tinha vivido já, indo às missas, fazendo aquela experiência que eu já tinha tido em relação ao catolicismo. E eu posso dizer que basicamente o que mudou realmente foi a forma de me comunicar, essa intimidade com Deus, né? Uhum. Entender mais a palavra e entender que eu precisava realmente estar me comunicando com Deus, com o meu Criador, ter essa espiritualidade através da oração, da leitura e meditação da palavra e também da comunhão com os irmãos, né? Que era ali onde eu era pastoreada, exortada, onde eu podia exercer meus dons também para ajudar outras pessoas. E assim eu venho seguindo nessa caminhada, tentando amadurecer a cada dia. Legal. E para você, Cíntia, como foi esse início esse encontro com essa espiritualidade? Eu estava aqui refletindo, né, nas palavras de Arabella, porque ela falou em maturidade. Eu acho que tem a ver muito com isso, né? A se despertar da espiritualidade, com a maturidade mesmo da gente, do momento de vida. Eu também venho de uma família católica de formação bem atuante. Eu participava do grupo de encontro de jovens com Cristo. Gostava muito, meus pais frequentavam, né? Mas quando eu entrei na adolescência, comecei a fazer alguns questionamentos que a religião ainda não me respondia, né? A religião da minha família. E aí, um dia eu conheci uma amiga e ela
me apresentou a doutrina espírita, e a doutrina espírita, a partir daí, começou a me deixar mais tranquila no sentido de responder mais questionamentos que eu estava no íntimo, assim, do meu ser, em relação às dificuldades que a gente passa na vida, as provações, as expiações, e aquilo começou a clarear. Então, eu gosto muito de entender como funcionam as coisas, de raciocinar, e foi como se tivesse uma luz, assim, acendendo, que eu estava no escuro de muitos questionamentos, que eu acho que são naturais da faixa etária, né? Eu tinha 15 anos. E aí eu comecei a entender, compreender e ter essa vontade, realmente também, isso que a Arabella falou, dessa proximidade. Eu comecei a me sentir mais próxima de Deus, de Jesus, de ver Deus não como um Deus punitivo. E aí sim, também eu entendo que para mim espiritualidade me faz muito bem eu ter a minha religião, porque, como a Arabella falou, é um local de convívio, de socialização, de troca de experiência e de você se doar, né? De você fazer o seu algo a mais e se sentir parte no mundo, e sentir que você é tão grata por tanto que Deus lhe deu que você quer compartilhar, né? Essa alegria. E o interessante é isso, porque muitos estudos mostram que as pessoas que têm uma espiritualidade ativa e, como vocês disseram, né, a forma de você vivenciar essa espiritualidade muda de pessoa para pessoa. Pode ser através de uma igreja, pode ser através de uma determinada fé, enfim, ou às vezes a pessoa não tem fé em absolutamente nada assim de transcendente, mas acredita, por exemplo, na justiça social, acredita na questão do meio ambiente. É uma forma de viver a espiritualidade naquele conceito mais amplo dela que a gente falou. E através da religião é esse contato com o transcendente de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira muito mais forte, né, de cada um. E é muito bacana ver como essa vivência ela pode existir das formas mais variadas possíveis. Nós temos aqui três, aí eu me incluo também, três diferentes formas de vivenciar essa espiritualidade, né? Então, e é bacana quando a gente consegue ver nisso algo que não precisa ver uma disputa ou uma desavença, pelo contrário, porque nós temos coisas que nos unem. Exato. Que é um ensinamento básico, que é o amor ao próximo, que é isso que nos leva a ter essa dimensão, né, essa vida, né? E, logicamente, que tudo isso reflete na nossa prática como profissional. Um aspecto que também até foi tocado aqui é que muitas vezes os colegas têm dificuldade até de conversar com os pacientes sobre essa questão. Mas algumas pesquisas mostram, por exemplo, que mais de 80% dos pacientes com quem a gente tem contato, eles têm uma crença, eles acreditam em algo. Foi feita uma pesquisa também que mostrou que muitos pacientes gostariam que o seu médico tocasse nesse assunto com eles, ou até parasse um pouco com eles e fizesse uma oração, por exemplo. Mas, muitas vezes, por falta de um aprofundamento, ou de um conhecimento maior, ou por medo de estar invadindo uma seara que talvez alguns consideram que não tenha muito a ver com o escopo da nossa profissão, muitos não se metem nisso, né? Até tem uma vida de espiritualidade de alguma forma, mas na hora da prática ali, do dia a dia da profissão, acho que não deve se misturar as coisas. É verdade. Mas, assim, a espiritualidade também nos abre a percepção do outro, né? Verdade. E na nossa profissão, como anestesista, a gente encontra o paciente num momento de muita vulnerabilidade. Sim. Né? Então, esse fato, na maneira de vocês verem, quando vocês falam em espiritualidade, ele pode fortalecer a gente como pessoa, ou seja, a espiritualidade nos ajuda a lidar com essa vulnerabilidade desses pacientes. Como é a vivência de vocês nesse aspecto? Eu digo sempre que o paciente vulnerável, né? Por exemplo, eu tenho dois cenários diferentes onde eu trabalho. Eu trabalho numa clínica com cirurgias eletivas, que o paciente está no seu melhor momento, né? Ele está ali esperando para fazer uma cirurgia de pequeno porte, tranquila. E eu trabalho no hospital de trauma, onde muitas vezes eu encontro pessoas entre a vida e a morte.
num ambiente desse, é muito fácil, assim, você falar sobre Deus, sobre espiritualidade, você fazer uma oração e ser aceito. Muitas vezes, por sermos anestesistas, a gente se inibe um pouco, porque, embora o paciente seja nosso também, mas tem a equipe cirúrgica ao redor. Eu acompanho algumas pessoas nas redes sociais em que o cirurgião, por exemplo, ele tem alguma religião e ele sempre faz questão de fazer aqueles momentos na sala, mas o anestesista, eu acho que ele fica um pouco mais acuado. Não sei se vocês sentem isso também. Eu acho. Mas no Valfredo, em especial, que é o Hospital de Trauma, eu tenho tido essa experiência de uma forma muito... Eu sinto que ali é o meu ministério mesmo, onde Deus tem me chamado. É interessante que vocês conhecem a minha história. Eu pedi demissão do Onofre Lopes, né, há pouco tempo, e foi um direcionamento de Deus. Era um momento que eu precisava realmente abrir mão de algo, por algo maior que o Senhor me deu, que é a minha família. E muitas pessoas me questionaram por que eu iria sair de um hospital mais organizado, mais tranquilo, para permanecer no hospital onde a gente tem um volume muito maior, condições mais precárias. E eu senti realmente o Senhor falando comigo sobre o ministério naquele lugar. E não vou dizer que é fácil, vocês conhecem o lugar, mas eu consigo desfrutar de paz. Eu consigo desfrutar de uma missão cumprida. E realmente é muito, muito, muito interessante quando você pega aquele paciente, que você coloca ele para dormir de forma leiga, que você não sabe se ele vai acordar e que você fala para ele. Eu vou lá no ouvido dele e eu falo, ele já deu tudo certo. Você crê em Deus? E eu pergunto a ele, eu tento fazer uma oração. É muito bacana e assim, às vezes eu nem chego a ver aquele paciente novo, porque ele vai para a UTI, enfim, segue o seu curso, né? Mas a gente sente a missão cumprida. E para nós, enquanto anestesistas, enquanto seres espirituais em evolução, como isso edifica? A gente sentir que a gente está plantando e colhendo, né? É muito, muito interessante. Uma coisa que uma pessoa outro dia me falou uma coisa que me tocou bastante, assim, nesse aspecto. Ele disse, rapaz, foi um colega que disse, é muito impactante você imaginar que em determinadas situações você pode ser a última pessoa que a pessoa viu. Né? Então, assim, essa sensibilidade nesse aspecto eu acho muito importante. E a espiritualidade nos traz isso, né? Quando a gente tem essa empatia, né? Sim. Não é isso? Sim. É a mesma coisa que era a Bela, né? A minha seara de dedicação e trabalho é no Onofre Lopes. Eu tenho oportunidade no ambulatório de pré-anestésico, que é o momento que a gente fica um pouquinho mais de tempo com o paciente, né? Lá no Onofre Lopes, eles realmente são pacientes muito sofridos, mesmo para cirurgias eletivas, eles ficam anos esperando. Então, eles ficam super ansiosos também quando é uma cirurgia mais séria, né? E começam a questionar. E quando eu noto que o paciente está muito ansioso, assim, eles se abrem, eles querem um pouquinho de atenção também, né? Eles querem que você escute. Muitas vezes eles não são ouvidos, ninguém tem tempo para escutar. É tudo muito rápido. E aí, quando você tem essa espiritualidade dentro de você, você começa a desenvolver uma sensibilidade de saber o momento de tocar nesse assunto até. E aí, muitas vezes, eu falo, você tem alguma crença? Tem, sou tal coisa. Então, procure sua igreja, ore, faça uma prece, vai dar tudo certo. E aí, realmente, isso que você estava falando dos estudos, a gente vê na prática, o paciente gosta. Ele fica mais tranquilo, você vê que começa a se acalmar. E também no momento da anestesia em si, né? Um paciente que está muito preocupado, ansioso, eu falo, tem alguma crença? Quer fazer uma prece? Quer que eu faça por você? Porque às vezes ele está tão nervoso que não consegue. E ajuda, faz diferença. Porque... depois você vê a gratidão, porque é aquela coisa, você tá deitado, eu já passei por essa situação, né, de eu me submetendo a uma cirurgia, e você tá se entregando ali de corpo e alma para um cirurgião, para um anestesista, ele vai tirar sua consciência, ele vai tirar seu poder de se mexer, de falar o que tá doendo. Então é uma entrega, realmente, quando você começa a pensar sobre esse aspecto, sobre esse ângulo, você aumenta o seu poder de empatia ali e você tem mais paciência, você se torna mais sensível. Então eu acho que só traz benefício. Também concordo. E eu posso falar também um pouco dessa entrega, né? Assim, porque, como vocês sabem, há pouco tempo passei por um processo de doença e tudo mais, e cirurgia também.
E eu garanto assim que quando eu faço uma retrospectiva de todo o processo de dor, de descoberta, não sei o que lá, até chegar à parte do transplante e tudo, foi a espiritualidade que me segurou. Foi a minha fé que me segurou. Foi aquela certeza desse amor de Deus que me segurou. Independente do resultado que fosse ter, entende? Sim. Assim, então, essa é uma parte importante da nossa vida como ser humano, que ao longo do tempo ela foi separada do nosso dia a dia de profissional, principalmente dentro da saúde. E é fundamental que a gente retorne a isso. Eu escutando, como eu disse a vocês, escutei uma palestra essa semana sobre espiritualidade e saúde, e uma das coisas que a palestrante falava era: precisamos trazer isso de maneira muito pontual e concreta no nosso dia a dia, colocar isso na nossa atividade, colocar isso no nosso olhar para o paciente, porque isso complementa tudo aquilo, toda a parte técnica que nós temos. Com certeza. Né? E isso é muito impactante. Então eu posso dizer que realmente foi esse acreditar nesse amor de Deus que me deu essa força de superar todas as dificuldades que eu tive durante esse processo, né? Em relação a isso, Fred, só comentando o seu comentário, eu acho que o que aconteceu muito foi... Eu comparo muito com a educação dos anos 80, 90, que se jogou tudo fora, porque se viu que tinha muita coisa errada, não se tinha diálogo, era muito rígido, e aí o pessoal resolveu tá tudo errado. Só que tinha muita coisa boa. Não era pra gente ter jogado tudo fora. E a gente ainda não achou o meio termo, porque foi do 8 pro 80. Então, hoje em dia, é tudo muito permissivo. Os pais têm medo de não serem amados, e por isso não dão não. E por isso não colocam limites. E por isso é uma geração que não tem frustração. E aí, na primeira frustração, a gente vê hoje em dia suicídio até entre crianças, que não tinha isso, né, antigamente. E eu acho que isso aconteceu com a religião, no modo geral, no sentido de que as religiões, ao longo do tempo... pelos homens, né, erraram muitas vezes. E aí se jogou tudo fora. Não, então a religião tá errada, é uma fé cega, quem tiver religião vai ser enganado. E eu acho que fica essa coisa ainda, esse medo, né, dentro das pessoas, e que por isso querem separar a ciência da religião. E é um tiro no pé, no meu modo de ver, né? Um tiro no pé. Porque também já pesquisas mostram que pessoas que acreditam, que professam ou que vivem de alguma determinada maneira essa sua espiritualidade, são pessoas que, de um modo geral, adoecem menos, se recuperam mais rápido, têm um sistema imunológico que funciona com mais intensidade, melhor, aderem melhor ao tratamento, porque pelo fato dela acreditar, né? Agora, esse aderir ao tratamento é interessante, porque aí entra o fator da relação médico-paciente. E isso, quando você aceita essa realidade do paciente e ele se sente acolhido, que aí vem a questão, né? Eu costumo dizer para os alunos que a consulta médica deve ser uma consulta onde você passa um conhecimento para o seu paciente, mas você aprende também com ele. Então, entram duas pessoas e saem duas pessoas totalmente diferentes, porque um aprende com o outro. E é a espiritualidade que nos dá essa sensibilidade, né? Vocês podem comentar um pouco sobre essa questão aí? Eu acho que desde nós entendermos que nós somos iguais, né? Então, a espiritualidade ela vai trazer isso. Com relação a oferecer esse apoio, sim, esse apoio espiritual, que o anestesista faça isso. Como é que vocês veem hoje a realidade que a gente vive? Existe muita resistência para isso? Ao paciente? Não, do anestesista que eu falo. O anestesista sente essa dificuldade de dar o apoio espiritual para os pacientes? Eu acho que às vezes o anestesista tem medo de demonstrar fraqueza. Liga fraqueza ou quer ser mais firme para passar
de repente uma sensação de não, eu estou no comando e vai dar tudo certo, e liga talvez essa coisa da religiosidade, da espiritualidade a uma pessoa mais sensível e acaba conectando isso com um sinônimo de fraqueza. É a minha impressão, né? A impressão que eu tenho, assim, porque eu vejo um incômodo ainda, assim, né, em muitos colegas em tocar nesse assunto. Mas como a Arabella falou em relação ao paciente, eu acho que eles gostam. Não, é assim, a fraqueza... Na verdade, é muito engraçado. Eu fiz aquele curso de oratória, né, que tem aqui em Natal, e me perguntaram qual era o motivo. Aí eu disse, eu quero evangelizar. Ah, você quer ser pastora? Não. Eu tenho 2 nichos de pessoas, de atuação. O primeiro é o paciente, que eu considero muito fácil. Porque ele está no momento que você é uma pessoa que tem autoridade sobre ele. Quando você vai ao médico, principalmente ao anestesista, você tem autoridade. Então, eu tenho autoridade de falar. Ele, por mais que ele não concorde, mas ele vai receber. A maioria recebe muito bem. Mas os colegas, aí já é outro campo de batalha que a gente encontra. A maioria dos médicos hoje tem os valores muito invertidos, né? A gente se encontra numa bolha em que o nosso propósito, às vezes, ele é desvirtuado. O trabalho acaba não sendo um meio, acaba sendo um fim. As pessoas trabalham muito, muitos em burnout. E essa semana mesmo a gente estava conversando com um grupo de amigas, uma de 42 anos, largou metade das coisas que fazia por um burnout. E ela lá estava rindo, assim, bem tranquila, porque já estava num processo de recuperação. E a gente questionando, e ela disse, eu estava fazendo coisas que não era para fazer. Então, a essência da espiritualidade, eu acho que é essa intimidade com Deus. E é você perguntar para quem lhe criou. Por que você me criou? É você chegar para o manual de instrução desse microfone e ler para que ele serve. Então, eu não vou botar a Arabella para fazer coisa que a Arabella não foi criada para ser, porque isso, inevitavelmente, vai levar a uma fadiga. Então, hoje a gente acumula muitas funções e a falta realmente desse contato, dessa intimidade com Deus, leva a gente a fazer coisas que todo mundo está fazendo, comprar coisas que todo mundo compra. O efeito manada, né? Então você vai acabar fazendo coisas... Isso na anestesia é muito comum. Eu digo que às vezes o nosso ambiente de estar médico se torna um ambiente, entre aspas, mais insalubre, porque se conversa sobre coisas que às vezes quando você não está inserido naquele meio, você se questiona por que não. Então são viagens, são compras, são estilos de vida que nem sempre é o principal. As pessoas fazem daquilo um fim, quando na verdade não é, né? Esquecem as famílias e a gente vê os resultados, né? E eu, quando eu fui pedir demissão, todo mundo achando uma loucura, eu falando, gente, é um preço que eu não vou poder pagar lá na frente. O que for financeiro eu tenho condições de pagar, mas o que não for eu não consigo pagar. Então, por isso que eu não me arrependo de jeito nenhum. E aí, essa seara, como você mesmo falou de forma bonita, que são os colegas, é algo difícil de você falar em palavras, mas muitas vezes a gente prega com nossas atitudes, né? Eu tenho um exemplo que eu acho bem bacana, que era um colega que ele muitas vezes ria de coisas que eu falava, ficava com tons pejorativos, falando sobre religião, e um dia ele mandou uma mensagem falando assim, amiga, tem como você convidar a minha esposa para ir na sua igreja? Ou seja, ele queria que ela tivesse algo que eu estava demonstrando para ele, ou a tranquilidade, ou mesmo a fé, mas de alguma forma ele admirou aquilo, né? Ele não teve coragem para falar, mas nas entrelinhas ele falou. Então, muitas vezes a gente conduz as pessoas à espiritualidade pela nossa forma de se portar, né? Pelos nossos frutos. Eles vão observar os nossos frutos, né? Não é o que a gente fala, não é o que a gente fala aqui no podcast, mas é como é que está a nossa vida, como é que eles vão enxergar uma isso. Coisa, a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Não adianta a gente falar e agir de outra forma, porque aí seria uma hipocrisia, né? Mas realmente também já vivenciei isso de colegas que brincavam, né? Ironizavam, mas aí na hora de um sofrimento grande procuraram para pedir ajuda, porque notam, né? Que a espiritualidade está lá. Quem vive, geralmente quem vive uma espiritualidade, tem uma preocupação com a questão do autocuidado. Aliás, a espiritualidade faz parte desse processo do autocuidado, né? Que é um dos grandes problemas que nós temos hoje na nossa profissão. Porque a dedicação, como você fala, ao trabalho é intensa e muitas vezes a pessoa não para pensar assim, olha, eu preciso diminuir esse ritmo, ou eu preciso estar mais tempo com a minha família, eu preciso estar mais tempo, ter momentos de lazer, ter momentos de meditação, enfim. Então, assim, essa realidade é muito forte hoje e a gente vê as pessoas sofrendo por conta disso, né? Então, assim, eu tenho a impressão que a gente precisaria cada vez mais discutir sobre essas questões e efetivamente fazer algo concreto em relação a isso,
Porque às vezes a gente fica muito na ideia, na coisa, mas a gente não concretiza determinadas ações. Claro que no dia a dia o seu ser, pode sensibilizar uma pessoa ou outra, né? Mas precisamos, como estrutura, como sociedade de um modo geral, também fomentar esses momentos para que a gente possa, se né, mobilizar para isso, né? E nós temos a nossa sociedade que pode, de certa forma, capitanear isso. Porém, não é tão simples, porque geralmente a adesão também não é muito grande. Mas, assim, a gente entende que ser um profissional completo, né, essa questão ela precisa ser cada vez mais olhada com muito carinho, né? Porque senão a gente se torna pessoas assim que sem motivação, sem um sentido, porque a espiritualidade nos faz ter um propósito. Isso, exatamente. Né? Nos faz entender o nosso sentido, né? Tem aquele pensador Viktor Frankl, né, que é psiquiatra e tal, que teve nos campos de concentração, que fez a logoterapia, maravilhoso. Em busca de sentido, né? Isso, em busca de sentido. E aí, assim, ele fala sobre isso, né? Que a religiosidade, ou a espiritualidade, aliás, não religiosidade, mas a espiritualidade, ela nos faz encontrar o nosso sentido. O sentido da nossa vida, da nossa existência. Um pouco daquilo que você falou, né, Arabella? Então, a gente... eu queria também, assim, saber de vocês, porque a gente, no seu currículo, viu, Cíntia, tem aqui que você é responsável pelo um centro espírita, né, Jesus no Leme. Jesus no Leme. Né? Então, conta essa experiência pra gente aí um pouquinho. Nós somos 4 amigos, né, os sócios fundadores, e a gente ficou 7 anos na coordenação da evangelização infanto-juvenil. E aí veio a pandemia, e a gente não podia mais evangelizar. E aí a gente ficou, e agora, com aquela sensação, como é que vai ser, o que a gente vai fazer? Porque faz muito parte da nossa vida, a evangelização infanto-juvenil. É aquele propósito que você se descobre naquele trabalho que lhe dá aquela felicidade perene, né? E aí a gente teve a ideia de fazer um canal, fazer um Instagram e começar a fazer os vídeos para evangelizar pela internet. O mundo caminhou para isso, né? Para tudo pela internet. Só que a gente sempre teve o sonho de ter o local físico. Um dia o Jesus no Leme, que era só um canal, no YouTube, no Instagram, vai existir, um dia vai existir. E aí, esse ano a gente teve a oportunidade de colocar em prática esse sonho, né? Somos esses 4 amigos e a gente conseguiu lá colocar atividade de evangelização infanto-juvenil, tem as palestras públicas, atendimento fraterno, e é um lugar bem aconchegante, simples, mas em que lá a gente pode exercer, se verticalizar um pouco, que eu digo que a gente vive muito na horizontalidade, né, no automatismo. A gente vai vivendo um dia depois do outro, se a gente não parar um pouco para se verticalizar e tentar enxergar as coisas de um foco, de um ângulo assim maior, né, fica difícil você passar pelas dificuldades, fica mais difícil. É um apoio, o maior beneficiado com esse trabalho sempre é a gente, em primeiro lugar. Com certeza. Bacana, né? Então eu espero que esse centro realmente cresça cada vez mais e que seja, né, um trabalho cada vez mais forte, né, para as pessoas que precisam e que estão lá, né? Tem uma médica italiana, doutora Flávia Careta, que ela fala sobre uma coisa que eu acho muito importante e tem a ver um pouco com essa nossa conversa. Ela fala da questão do ambiente terapêutico. O que é isso? Então, ela diz que a relação entre os profissionais, ela deve ser de tal maneira harmoniosa e voltada para o acolhimento do paciente, que quando o paciente chega naquele momento ali para ser atendido, seja onde for, na clínica, no hospital, etc., etc., ele se sinta tão acolhido que aí o próprio ambiente já gera nele uma resposta positiva, né? Vê como isso é interessante, né? Se a gente pensar, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, lá num ambiente como o Valfredo, que é um negócio pesado, às vezes até num ambiente como o Onofre Lopes, pela quantidade de gente que chega e muitas vezes pela própria correria que existe ali, essa acolhida ela fica um pouco prejudicada, né? Mas assim, então, como é que
que é que vocês acham dessa questão, desse ambiente terapêutico, dessa relação entre os profissionais que levariam a essa acolhida do nosso paciente e também a melhora do nosso estar, né? Porque muitas vezes esse estar juntos não é bem harmonioso, né? Às vezes a gente tem situações que são muito difíceis pela própria correria que cada um tem, né? Eu acho que faz todo sentido, mas infelizmente no ambiente público hoje a gente tem muita dificuldade, né? Quando, assim, um simples silêncio ao acolher o paciente, né? Isso. Nessa hora eu costumo ser bem chata, porque quando o paciente está entrando em sala para ser anestesiado, às vezes as pessoas ficam como numa vida normal, né? Tem gente que diz, não tire a harmonia da equipe, não tire a naturalidade. Mas para o paciente é um momento único. É verdade. Né? Então, eu sempre chamo a atenção. E esses dias eu estava brincando nesse mesmo grupo de amigas que estava falando sobre esse assunto, né? Mais sério, do burnout. E essa minha amiga falou assim, eu não vou mais fazer isso, eu tenho que aprender aquilo agora. Mas com 42 anos eu vou aprender aquilo. Falei, amiga, cada um vai agir na sua zona de graça. Aí brinquei. Eu, por exemplo, já aviso para os meus alunos, para os residentes. Eu vou lhe ensinar coisas espirituais aqui. Não se prepare para aprender a melhor técnica de anestesia comigo. Isso aí você vai procurar o Dr. Wallace, eu brinquei. Mas eu ensino sobre estilo de vida mesmo, sobre como lidar com o paciente, sobre como tratar. E tenho certeza que isso faz a diferença. Tenho certeza. Faz, com certeza. Não, e quanto mais a gente puder levar isso aí a nível da educação... Da educação. Com residentes e com acadêmicos, isso aí, sem dúvida, a gente vai conseguir dar vai modificando, vai modificando aos poucos. É um trabalho de formiguinha. É uma brincadeira que eu digo assim, olha, procurem ter amigos fora da medicina. E Deus me presenteou com o melhor que ele podia. Ele me deu um marido que não é médico. Então, para mim, isso foi fantástico, porque viver em outro ambiente é muito salutar para a gente. É mesmo. Interessante. Bom, a gente está caminhando assim para os nossos finalmente, mas eu queria saber o seguinte de vocês. De Arabella, a gente falou sobre a questão do seu, né, do seu centro lá, Jesus no Leme. Gostei demais desse nome. Legal. A pintura na parede é bem bonita, Jesus com as criancinhas. Legal. E Arabella, você tem alguma atividade, alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa que você faça na sua vivência lá na igreja, alguma coisa? Não, assim, voltado para a espiritualidade dentro do meu ambiente de trabalho, especificamente, nada organizado. Mas trabalho, a gente faz trabalho voluntário, de atendimento. Ousadamente eu faço atendimento. Legal. E eu brinco, eu digo, eu crio os meus pacientes, porque eles ficam com o meu contato e me ligam para o resto da vida. Eu consigo muito mais encaixar consultas, e faço algumas consultas também, mas a gente faz esse tipo de atendimento na igreja, sim, e é interessante como a maioria das pessoas, a necessidade não é de uma consulta mesmo, de uma medicação. A grande maioria, que vem principalmente para esses trabalhos voluntários, né, que não são pacientes de urgência, digamos assim. Por isso que eu digo, eu ouso fazer os atendimentos, porque eu sei que a maioria, eles vêm em busca de entender o que está acontecendo, de uma conversa. Muitos daqueles a gente conduz. Ouvido, né? Exatamente. Muito legal. Mas às vezes o paciente quer um olhar, um sorriso. Quer um tempo. Um tempo. A moeda mais preciosa da gente hoje em dia é tempo. É. Ninguém quer dar seu tempo, não. Muito legal. Eu posso dizer também que eu tenho umas atividades na paróquia, né? Sou catequista, né? de adolescentes, de Crisma. Sou ministro de Eucaristia também. Então, assim, essas atividades ligadas a espiritualidade eu sempre me acompanharam na vida, né? Sempre teve. É uma coisa que não dá para você... Quando você começa com isso, você não dá para você deixar de lado, assim, né? É como quem toca um instrumento, assim, você nunca deixa de tocar um instrumento. Eu nunca deixo de tocar meu violãozinho, né? Eu tô ali e tal. Eu gosto, acho maravilhoso. E quando eu uso essa música, por exemplo, também para louvar ou para evangelizar, aí é a combinação perfeita. Ainda. Né? Em relação ao trabalho dentro da igreja, voltado para a igreja mesmo, durante muito tempo eu me questionei com relação a isso. Porque eu tenho 2 filhos pequenos, aí tenho trabalho, são muitas coisas, né? E muitas pessoas, eu me questionei muito, orei muito sobre isso e eu escutei de várias pessoas.
use o seu ministério onde você está. Seu ministério é dentro do hospital, seu ministério é dentro do hospital. Isso acalmou meu coração, porque eu queria estar servindo dentro da igreja também, mas eu entendo que esse não é o momento. Os meninos ainda têm uma demanda muito alta minha, e uma série de coisas, então, assim, não é que eu não esteja fazendo o principal, mas eu estou fazendo o principal num canto que Deus, graças a Deus, me deu. Ganhar o meu pão e fazer o meu trabalho ali. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não existe nenhuma Exato. exigência de você ter Claro. isso ou aquilo. Eu tô bem né? tranquila Claro quanto a que não. isso já. Eu acho que enquanto a gente está em paz, a gente está no caminho certo. Né? Isso, Enquanto você não se perfeito. angustiar. A gente fala sobre todas essas questões, falamos sobre essa relação direta com a igreja, com a fé, com os vários, mas a vivência da espiritualidade, ela vai além de tudo isso, no sentido, né? Eu acho que, principalmente quando você encontra uma razão, caminho, né? O seu caminho, a sua forma de você viver essa realidade, Exatamente. isso já é uma coisa muito bacana, né? Porque você sai um pouco daquela mesmice do dia a dia, né? Aquelas limitações, Aquelas limitações, exato. Então, assim, não existe uma receita, uma regra não. básica. É muito Você- individual não. a experiência, né? E uma outra coisa que é também você aceitar essa realidade, tanto para você ter aquela autoaceitação de se conhecer, eu acho que é importante esse autoconhecimento, Isso. e também entender que existe o outro, né? Acho que uma das coisas que nos move é fazer o bem ao outro, né? E ter tolerância, né? Que a gente vive um período de intolerância religiosa, política e religiosa também. As pessoas não se toleram, às vezes, por terem fés diferentes. Isso. Ou por não ter fé e o outro tem. Então, é você respeitar ali a escolha e conviver harmonicamente. Perfeito, porque o que importa vai ser justamente o que vai nascer dessa realidade, né? Dessa convivência pacífica, que é o amor. O amor ao próximo. Né? Então, essa é a regra básica. Se você vê, em todas as religiões tem aquela regra de ouro, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Ou então não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Então, se a gente seguisse essa regra, se a gente consegue seguir essa regra nessa dimensão, perfeito. Claro que quando a gente fala aqui do transcendente, é um outro... Algo a mais. E tem pessoas que têm essa exigência dessa relação profunda com o transcendente. Acho que isso faz parte da evolução, né, Cíntia? De cada um, da mesmo. maturidade. Momento, a Né? necessidade, né? Esse objetivo. Mas o importante é que a gente se coloque nessa disposição de fazer o melhor. O melhor para o outro e também o melhor para nós mesmos. Porque muitas vezes Jesus fala, né? Ama o próximo como a si mesmo. Então, assim, se a gente não se conhecer e não se aceitar, fica difícil aceitar o outro. Olha, eu adorei esse momento, juro, adorei esse momento, muito bacana. Eu agradeço demais a vocês duas, a contribuição que vocês deram aqui para o nosso podcast. Vou abrir aqui para vocês fazerem suas considerações finais. E se lembrarem, se quiserem dar alguma dica cultural, fiquem à vontade. Um livro, um filme, sei lá, uma música, o que vocês entenderem, que acharem que seja interessante. Um canal do YouTube. Um podcast. Vou fazer minha propaganda aqui. Então. Pode falar, amiga. Quero agradecer, né, Fred, por ter convidado a gente, por ter tido a coragem, porque eu acho que tem que ter coragem, né, hoje em dia no meio médico, para a gente abrir, conversar, ter um espaço para falar sobre esse tema tão importante, que é a espiritualidade na área da saúde, como um todo. Estou muito feliz de ter participado. E acho que dica cultural, eu vou falar o nome de alguns filmes, assim, As Mães de Chico, eu acho maravilhoso, porque foram pais, mães que perderam filhos e não é a lei natural das coisas, né? Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para perder o filho e ele conseguiu levar muito consolo. É bonito, é um filme bem bacana. Eu gosto muito de Nosso Lar também, que mostra a realidade no mundo espiritual, para quem tiver curiosidade, muito bem feito, né? Filme brasileiro. E aquele livro, né, que a gente tinha comentado, do Viktor Frankl, Poder... Em busca de sentido, que ele fala do poder da agora terapia. Eu acho que é isso. Obrigado. Para mim foi um prazer também estar junto com você, amiga. Bom foi maravilhoso.
Obrigada, viu, Fred? E uma coisa que foi muito importante para mim no início da minha caminhada cristã, porque a gente quando fala em Bíblia, muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo até, né? Já pensa logo em Apocalipse, já vai... Mas a Bíblia é um livro de histórias e é um livro muito gostoso de ler. E a gente hoje tem diversas opções de livros que a gente chama de devocionais, que é onde a gente vai estar diariamente com aquela porção da palavra. Geralmente, a maioria já vem com alguns comentários e ele dirige para a leitura bíblica. Para mim foi fundamental no início da minha caminhada. Tem um que está bem famosinho, que chama Café com Deus Pai, e ele é muito bacana. Ele tem todos os dias tem capítulos e tem comentários a respeito. Então eu acho que para quem está começando a caminhada é essencial. Ler a palavra de Deus, eu digo que é a maior forma que você tem de se comunicar com ele, né? Está lá, são cartas de amor que ele fez para a gente, com todas as recomendações possíveis, né? E para assistir tem uma série que também está bem famosa, que é o The Chosen, que a gente diz que é maravilhoso. A gente diz que é a Bíblia em cores, que você vai ver passagens bíblicas lá, assim, vai se emocionar e vai entender realmente. Você vai ver um Jesus feliz, que eu acho isso fantástico. Muito legal. Jesus jovem, Jesus feliz. era alegre, né? Jesus que brinca. Então, assim, é o que está na palavra, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele goza de paz, ele passa por diversas aflições. Ele, às vezes, ele tem que chamar atenção, ele pega lá os religiosos da época que fazem coisas erradas, que são os fariseus, e chama atenção. E a gente consegue entender melhor, porque a linguagem está bem acessível. Então é isso, é fantástico. A Bíblia que você pode ir através do devocional. Tem um devocional também no celular, que chama YouVersion. Eu não sei falar muito inglês, mas é bem mais ou menos isso. E vai ter lá como Bíblia. E todos os dias tem uma porção também de uma oração e de um versículo. Muito bacana. Legal, então ficam essas dicas, muito boas, dicas de passagem todas. E a gente agradece a você que esteve aqui com a gente, que está assistindo até agora. E pedimos que você, se você gostou, compartilhe isso daí. Dê o seu like, né? A gente tem que pedir para que a gente possa continuar realizando esses nossos conteúdos aqui do nosso podcast, do Saernicast. Então, pessoal, valeu. Até a próxima.